Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, no capítulo 26. Você está com sua Bíblia, tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração, Vai falar, certamente falará ao seu coração. Mateus, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o apóstolo Mateus, capítulo 26, a partir do versículo 36. Às vezes a gente acha bonito, essa introdução que os pastores, que os pregadores fazem. Isso nós aprendemos no dia a dia, na escola bíblica dominical, como é que nós vamos apresentar o livro, quando é que vai ser, como é que vai ser, qual é a referência. Então nós vamos fazer assim, não é Evangelho de Mateus, é Evangelho segundo escreveu Mateus, o Evangelho de Jesus Cristo. Então essa é a verdadeira, como nós devemos assim nos proceder. Vamos lá. Capítulo 26, e no versículo 36 do Evangelho segundo escreveu Mateus, diz assim: Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane, e disse aos seus discípulos: Assentai-vos aqui, enquanto vou além orar. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: A minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. E indo um pouco mais para diante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando-se para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: Então nenhuma hora pudeste velar comigo? Louvado seja o nome do Senhor. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo a segunda vez, orou dizendo: Pai meu, se este cálice não puder passar de mim sem que eu beba, faça-se a tua vontade. E voltando achou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam carregados. E deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar em nome de Jesus. Pai querido, diante da tua presença, nós estamos aqui, Senhor. Também os teus servos estão em casa, estão assistindo esta live. Pai, nos enche do teu Espírito Santo e nos faz aqui, ó Pai, trazer esta mensagem segundo a tua vontade, Pai, sobre a vida de cada um dos teus servos. Continua conosco, hoje para todos sempre. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, existem 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Os 3 primeiros são evangelhos sinóticos, porque eles se completam entre si. E o Evangelho de João foi escrito de forma universal, não foi escrito diretamente para um povo, mas de uma forma universal, que alcançasse a mim e a você, que alcançasse os gentios. Mas o Evangelho de Mateus, escrito para os judeus, Marcos, escrito para os romanos, e Lucas, escrito para os gregos. E essa é o chamado Evangelhos sinóticos. Ou seja, eles se completam quando se juntam. E quando chega em João, aí Deus vai e ministra através do apóstolo, do evangelista João, um evangelho que fosse voltado diretamente para aqueles que se achavam dispersos, para mim, para você, de maneira que esta mensagem chegou em todos os lugares da face da terra. O que me chama a atenção, irmão João Batista, foi que enquanto eu estava meditando nesse Getsemane, eu fui procurar alguns detalhes sobre o Getsemane. E o Getsemane, ele era um jardim, era um jardim. E esse jardim, aí eu fiquei pensando, jardim, onde tinha ali muitas oliveiras, onde Jesus descansava normalmente. E hoje eu fui e fiz uma outra pergunta a mim mesmo, perguntei assim: e por que será que se chama a escola dos pequenininhos chamada de jardim? Porque é chamado de jardim de infância, as primeiras séries iniciais. Você sabia por que é chamado de jardim? Eu fiquei encucado na cabeça. Por que é chamado de jardim? É porque eles são as pérolas? Porque eles são as flores? Não
não é? Nós vemos, pelos estudos que nós fizemos, nós vamos constatar que esse termo, né, jardim de infância, né, a gente fala sobre jardim de infância, ele foi, a primeira vez que foi usado foi por um alemão chamado Friedrich Froebel, nome bonito, né? Friedrich Froebel. E lá em 1782, que ele nasceu e morreu em 1852. E Friedrich Froebel, né? Ele foi a primeira pessoa a dizer, a usar essa expressão chamada jardim de infância. Ele era um pesquisador, um educador na área. E ele também, a preocupação dele era começar umas aulas iniciais para que aquelas crianças que viviam, que ainda não tinham essa instrução, essas aulas iniciais, pudessem agora se chegar e um pouco mais cedo, né? Um pouco mais cedo diante da sociedade daquela época. As crianças só iam para a escola muito tarde. Então, Friedrich Froebel, ele foi e pensou numa educação que voltasse para os pequeninos. Foi um dos primeiros educadores, isso lá na Alemanha, a usar esse termo. O espaço era simples, singular, uma sala de aula, onde ele iria ali trazer uma mensagem de educação para as crianças. Por isso que foi chamado de jardim, porque estava ali para ser cuidado, para ser cultivado. O espaço denominado Kindergarten. Kindergarten significa jardim de infância em alemão, né? Kindergarten, isso mesmo. Então, jardim de infância em alemão. Então, ele colocou ali e começou a instruir as crianças nesse jardim. Para você ver como é que as coisas acontecem, né? Eu não sabia disso. Quando eu comecei a estudar sobre Getsemane, o jardim lá de Getsemane, eu fui procurar por que o jardim, né? E por que existe jardim de infância. E ainda querido, aqui no Brasil, agora esse fato me surpreendeu, que no Brasil, né, quando chegou aqui no Brasil, em 1870, esse Kindergarten, ou jardim de infância, a primeira pessoa a divulgar isso foi um médico chamado médico Carlos Costa. Foi a primeira pessoa a usar. Ele fez a primeira sala de aula, a chamada Jardim de Infância, aberta ao lado de uma igreja presbiteriana, ali na Americana, instalada em São Paulo. Teria que ter uma igreja evangélica no meio, porque Deus é com as crianças. Louvado seja o nome do Senhor. Aí o que me chama mais atenção era qual eram os objetivos daquele jardim de infância. Não era só ensinar. Uma das coisas era cultivar a cada criança, né? Conduzir, era cultivar, era conduzir, era também cuidar. E os que estavam ali naquele momento eram chamados de jardineiros, não eram professores, era jardineiro. Então, jardineiro cultivava aquelas crianças, cuidava elas, e para que elas participassem de um processo de desenvolvimento e ela conseguisse chegar às séries iniciais da época, de maneira que não tivesse algumas dificuldades, nem alguns choques que geralmente acontecia quando a criança chegava numa fase muito avançada. Então essa é essa curiosidade maravilhosa, né? E de onde veio essa palavra jardim de infância, que é o Kindergarten, né? De onde veio? Então foi o alemão Friedrich Froebel, lá em 1850, que usou essa primeira expressão. É algo assim, né, para os amados irmãos já compreenderem. E por que eu falei sobre isso, pastor? Você pode perguntando. Porque o que me chamou a atenção foi justamente que aquele jardim era o jardim onde deveria ser cuidado aqueles que estavam ali. E os que iam cuidar, aqueles que estavam ali, era chamado de jardineiro. Eram muitos jardineiros. E o nosso Deus, Ele é o jardineiro por excelência. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E o que nós vemos, queridos, é que dentro desta passagem, eu fui enxergar pelo menos 4 jardins que tem dentro da nossa Bíblia Sagrada. Você sabia que nossa Bíblia, ela fala sobre 4 jardins, né? O primeiro jardim todos conhecem, que é o jardim do Éden.
E esse jardim do Éden, ele foi plantado lá no Éden para que para que Adão e Eva, eles estivessem lá no jardim para cultivar. Então está escrito lá em Gênesis, no capítulo 2, versículo de 7 ao versículo 10. Olha o que está escrito: o primeiro jardim, o jardim do Éden. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar de toda a terra árvores agradáveis à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em 4 braços. Então o próprio Deus, ele foi instituir o primeiro jardim. O primeiro jardim foi o próprio Deus que colocou. E Deus colocou o homem ali para ficar de braços cruzados? Não, Senhor. Deus colocou o homem ali para que ele regasse a terra e atendesse aquilo que Deus havia colocado e ia passando para Adão. E Adão colocou nome nos animais, e Adão colocou nome nas plantas, e era um serviço diário. E Deus cultivava Adão, cuidava de Adão, e Adão, em obediência ao Senhor, fazia aquilo que era pedido, que era ordenado pelo Senhor Jesus Cristo. Então o primeiro jardim é esse jardim do Éden. O segundo jardim que nós vemos na Bíblia Sagrada, nós podemos dizer que é esse jardim que é chamado o jardim Getsemane. E uma curiosidade interessante desse jardim é que esse jardim, Getsemane, significa prensa de azeite. Olha só que coisa maravilhosa. Getsemane significa prensa de azeite. Por quê? Primeiro, ele ficava no Monte das Oliveiras. E se nós formos olhar pelo mapa, vai perceber que o Monte das Oliveiras, ele ficava de frente à porta oriental, à porta dourada, que hoje tem um cemitério lá na frente, para que nazireu nenhum entre. E Jesus saía do Monte das Oliveiras, lá do jardim, descia e ia para Jerusalém, para o templo, para pregar, para anunciar o reino dos céus. Então ele ficava lá no Monte das Oliveiras. E o Monte das Oliveiras, ele tinha pelo menos 3 colinas, e essas colinas se dividiam, e o ponto mais alto do Monte das Oliveiras era justamente aproximadamente de 900 metros de altura, ou 900 metros acima do nível do mar. Então o jardim o jardim Getsemane, ele ficava nessa situação, lá no alto, e Jesus de lá dava para ver Jerusalém. É tanto que Jesus olhava para Jerusalém e aquela frase, aquele versículo que ele diz: Jerusalém, Jerusalém, que mata os teus profetas. E o próprio Jesus Cristo chorou por Jerusalém quando viu Jerusalém de lá, porque sabia o que queria passar, o que iria acontecer. Primeiro jardim, instituído por Deus, feito por Deus, colocou o homem, e ali no jardim o homem desobedeceu ao Senhor, saiu da presença do Senhor e perdeu a única chance de se tornar, de provar sua obediência a Deus e viver eternamente na terra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E lá no versículo, ainda falando sobre o jardim do Éden, jardim do Getsemane, diz assim, lá no versículo Lucas capítulo 22 e no versículo 39, diz assim: e saindo foi como costumava para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiam. Então certamente aquele lugar que estava ali no Getsemane era um lugar de descanso. Os Montes das Oliveiras era um lugar de descanso de Jesus. É tanto que quando Nicodemos foi ter a noite com Jesus, foi justamente lá nesse lugar onde ele se refugiava com os seus discípulos. Louvado seja Deus. Um outro jardim, que eu não posso dizer aqui que não posso chegar assim, que é um jardim firmado, mas tem característica de um jardim, é o jardim que encontra-se lá no Evangelho, lá em Apocalipse, no capítulo 22 e no versículo 2, que diz assim: e no meio da praça, e no meio da sua praça, e de um lado e do outro do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês,
e as folhas da árvore são para a saúde das nações. Então havia uma determinada árvore, a árvore da vida, lá no jardim, lá na praça, e no centro da praça tinha aquela árvore, e o rio, ele se estendia por toda a cidade. Sabe quanto é que media este rio? Esse rio media aproximadamente 1.200 estádios, 1.200 estádios, que era o tamanho da cidade. Louvado seja o nome do Senhor. Aí ele diz assim: e o que é 1.200 estádios, pastor? Trazendo para a quilometragem, significa 2.260 metros ou quilômetros. É muita coisa. É maior, acredito que seja maior que São Paulo. 2.260 metros era a cidade, tanto para os lados como para o alto. E esse rio, ele seguia até a frente. De um lado e do outro, a árvore da vida. E ali eu posso dizer que aquele grande jardim era o jardim onde estava a árvore da vida no centro, e ali os seus frutos, dava 12 frutos na estação própria, e servia para remédio para as nações. Então, olha só que coisa maravilhosa que Deus faz. Primeiro jardim, o homem entrou, conversava com Deus face a face, tinha um contato com o Senhor Jesus Cristo, mas com o Senhor nosso Deus, porém ele desobedeceu, saiu da presença do Senhor e perdeu o direito de permanecer dentro do jardim do Éden. E a primeira coisa que Deus fez foi tirar Adão e Eva do jardim, porque ele havia tomado do fruto do conhecimento do bem e do mal, e Deus não queria que ele tomasse da árvore da vida, para que ele vivesse eternamente longe do Senhor. Então, uma das maiores provas de amor do Senhor Jesus, do Senhor nosso Deus, foi justamente ter tirado Adão e Eva de dentro daquele jardim. Porque se ele tivesse dentro do jardim, até hoje, eles estariam no pecado dele, estariam vivendo eternamente, mas no pecado. Mas Deus tirou Adão e Eva do jardim e colocou ele para fora, colocou um anjo, uma espada inflamada ao redor do jardim, para que eles não entrassem, dentro desse jardim e tomasse da árvore da vida, e colocou essa árvore da vida lá naquele jardim, ou na praça da mansão celestial, da cidade santa, a Nova Jerusalém. Então todo o nosso caminho aqui dentro da nossa igreja, dentro e fora, todos os evangélicos, todos aqueles que servem ao Senhor Jesus, o desejo deles era voltar para o jardim, ou seja, voltar a se apropriar da árvore da vida. E esse árvore da vida não vai ser mais a árvore do jardim do Éden, não, Senhor. Vai ser a árvore que está lá no meio da praça, adornada para a glorificação e exaltação do nome do Senhor. E só quem vai chegar lá é justamente aqueles que permanecerem firmes, suportarem as tentações, suportarem as dificuldades e permanecerem diante do Senhor. É isso que muitos de nós, muitas vezes, a gente fica pensando em dois pensamentos, e alguns até saem da presença do Senhor, perdendo a sua condição de entrar pelas portas no céu. Então este jardim que a Bíblia fala, do jardim do Éden, fala do jardim de Getsêmani, fala da cidade, da praça que está lá na cidade santa, que tem essa árvore, que é essa árvore da ciência do bem e do mal. Porém tem algo que me chamou a atenção, queridos. Lá em Isaías, no capítulo 51, no versículo 3, Isaías 51, versículo 3, sabe o que está escrito? Diz assim: porque o Senhor consolará a Sião, consolará a todos os seus lugares assolados, e fará o seu deserto como o Éden, e a sua solidão como o jardim do Senhor. Gozo, alegria se achará nela, ação de graças e voz de melodia. Louvado seja o nome do nosso Deus. O que é que o texto está dizendo? Que eu e você somos jardins de Deus, somos jardins cuidados por Deus, do fiel jardineiro, daquele que está a todo tempo cultivando o Espírito Santo em nós, está a todo tempo cuidando de nós, guiando os nossos passos. Então compete a mim, compete a você, querido irmão, permanecer fiel ao Senhor, olhar para Jesus Cristo, não olhar para a direita nem para a esquerda, também trazer a memória as palavras de Deus, quando diz: ensina o caminho que o menino
deve andar para que ele não possa se desviar quando ficar maior. Então o que acontece? Muitas festas pagãs existem por aí. Existe carnaval, carnatal, existe São João, existe várias festas pagãs que tem por aí, e que muitas vezes pais, os próprios pais de pessoas cristãs, de homens crentes de Deus, os próprios pais, as próprias mães vão em fantasia as crianças com aquela indumentária lá, coloca a criança para até dançar quadrilha, dançar isso, dançar aquilo outro, dizendo-se que é só um trabalho de colégio, é só um probleminha, não tem problema isso, é aquela questão do nada a ver, é o politicamente correto, e isso as pessoas vão ficar olhando e dizendo, não, é uma criança. Só que a Bíblia, o que é que a Bíblia diz? Ensina o caminho que o menino deve andar, e quando for maior, não vai se desviar dele. Não é ensinar o adulto, não é ensinar o adolescente, o jovem, não, é a criança, desde cedo. Então, quando nós estamos na presença do Senhor e somos considerados como jardins do Senhor, precisamos cultivar aquilo que a própria palavra de Deus coloca em nosso coração, que é a paz, que é o amor, que é o Espírito Santo, que é uma vida íntegra diante do Senhor Jesus. É isso que acontece. Então nós somos cultivados pelo grande jardineiro. O jardim do Éden, nós não vamos voltar mais para lá. Não vamos. O jardim do Getsemane, daqui a pouquinho eu vou falar sobre ele. E o jardim da cidade santa é o que nós almejamos, entrar naquela praça maravilhosa. Eu tenho certeza que nós vamos chegar até lá. E Isaías fala que eu e você somos jardim de Deus. Então precisamos estar firmes, enraizados em Jesus Cristo, para que nós não percamos a nossa condição de entrar pelas portas do céu. Mas me permita falar sobre o Getsemane. Getsemane, que significa prensa de azeite, né, que ficava lá no Monte das Oliveiras. O Monte das Oliveiras era dividido aproximadamente em 3 colinas, e a altura chegava a 900 metros, e o jardim do Getsemane ficava lá, naquela circunstância, naquele trabalho, naquela ocasião, onde Jesus todos os dias ia para o templo, pregava, trazia a mensagem e depois subia e se refugiava lá em Getsemane, lá no jardim. Mas só, queridos, que eu quero trazer para o dia de hoje, né, para a sua vida, para a minha vida, o que é esse jardim, o que é que tipifica esse jardim. Então, em um jardim o homem caiu. Em um jardim, Adão desobedeceu a Deus. Em um jardim, o homem se separou de Deus. A comunhão que havia entre eles já não existia mais. Foi nesse jardim onde Deus no jardim do Éden, onde Deus deu tudo a Adão, e Adão desobedeceu e perdeu a confiança do Senhor e perdeu a comunhão do Senhor. Porém, 2000 anos depois, houve um homem na terra, que nascido de uma virgem, o próprio Deus encarnado em homem veio para este mundo, para essa terra, para como homem provar que temos condições de suportar as tentações e as aflições da vida. Mas pastor, eu sou uma pessoa que eu tenho muitas dificuldades, né? Eu constantemente estou pecando, constantemente eu estou saindo da presença do Senhor. A Bíblia diz: orai e vigiai. Não é só orar. Se eu percebo que tem algo que me atrai, se eu percebo que tem algo que me faz pecar, eu me afasto daquilo. Eu tento vigiar, eu tento que vigiar 24 horas e orando a todo tempo, porque com a oração você fala diretamente com o Pai. E com a vigilância, você vai estar se desviando. Eu não vejo, queridos, aqueles que buscam a presença do Senhor e que lê a palavra de Deus constantemente, essas pessoas são refugiadas no regaço do Pai e não deixam que o inimigo venha tentar as destruir. Porém, o que a gente fala aqui no capítulo 26, no versículo 36 e diante, nós vemos que aquele jardim era o jardim chamado Jardim do Getsemane. Se num jardim o homem perdeu, o homem desobedeceu a Deus, nesse jardim do Getsemane, nessa prensa de azeite, o nosso Jesus Cristo foi vitorioso. Porque no jardim do Éden era um jardim de agonia. No versículo 37 está escrito: e levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se muito.
No jardim de Getsemane era um jardim de agonia, de tristeza, era um jardim de angústia. O jardim do Getsemane era um jardim de abnegação, ou seja, era um jardim de tomar uma decisão. No versículo 39 diz: e indo um pouco mais adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim este cálice, e todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Ou seja, é a abnegação, se entregar a Deus, não olhando para as coisas que estavam acontecendo, mas dizendo: Senhor, o Senhor pode me livrar, mas se o Senhor não me livrar, fica sabendo, Senhor, eu vou continuar a ser fiel a Ti, eu vou passar por esse cálice. Jardim de Getsemane é o jardim de agonia, de abnegação, é o jardim de solidão, onde você, com muitas pessoas ao seu redor, olha de um lado para outro e mesmo assim se sente triste. No versículo 38 diz assim: então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte, ficai aqui e velai comigo. A tristeza que Jesus, que estava no coração de Jesus, ele percebia que ele precisava ter alguém do lado, mas os próprios discípulos não suportavam tamanha carga que estava sobrevindo sobre aquele lugar. E ainda, lugar de Getsemane, lugar de agonia, lugar de abnegação, lugar de solidão, lugar de luta. Era um lugar de luta e também um lugar de oração. Versículo 42 diz assim: e indo a segunda vez orou, dizendo ao Pai, dizendo: Pai meu, se eu Pai meu, se este cálice não pode passar de mim sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Era o que? Era um lugar de luta, de oração. Estava ali degladiando entre ele e a carne dizendo: vai embora, saia daqui, não dá para você. Mas Jesus chegou e disse assim: Pai, se não for possível passar esse cálice, todavia fica comigo, né? Jesus estava dizendo: eu vou passar por isso se o Senhor não tomar uma decisão por mim. E naquele momento Deus se calou diante daquela situação, porque estava sobre Jesus Cristo ali todos os pecados. Lugar de Getsemane também era lugar de traição. Lá no versículo 46 diz assim, versículo 46 diz assim: levantai-vos, partamos, eis que é chegado o que há de me trair. Então imagine, queridos, como está a sua situação no dia de hoje. Será que você está no Getsemane, um lugar de agonia, de abnegação, de solidão, de luta, de traição? Como está vivendo a sua vida nesses últimos dias? Mas eu quero trazer uma palavra para você, que a história não termina aqui. A Bíblia diz também que o lugar do Getsemane era um lugar de vitória, porque foi lá no versículo 45, diz: então chegou junto dos seus discípulos e disse-lhe: dormi agora e repousai, eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue às mãos dos pecadores. Então ele começou a perceber que naquele momento, naquele lugar de luta, naquele lugar de momento tenebroso, Jesus Cristo ele já estava enxergando, já estava vendo que aquela situação haveria algo maravilhoso para acontecer. Então o lugar de Getsemane também é um lugar de conforto. O lugar de Getsemane é um lugar também de vitória, é um lugar onde nós nos erguemos na presença do Senhor. Eu não sei qual é a situação que você está vivenciando hoje, eu não sei qual é o jardim que você está enfrentando hoje. Eu só quero dizer uma coisa para você, que esse jardim que você está, pode ser até que Deus não tire você do jardim, mas certamente Ele vai passar com você esse jardim todinho, até lhe dar a sua vitória. Jesus Cristo pode até não tirar você da situação, mas vai estar ao seu lado, ouvindo a sua voz, ouvindo as suas orações. A Bíblia diz que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque assim como Jesus Cristo venceu o mundo, nós venceremos também. Então levante a sua cabeça em nome de Jesus. O tempo está difícil, mas vai passar. As circunstâncias estão complicadas, mas vai passar. A porta se fechou, mas vai abrir. A enfermidade chegou na sua casa, mas Deus vai curar segundo
segundo a sua vontade, tudo é pela perfeita vontade de Deus. Aleluia! Louvado e engrandecido seja o nome do nosso Deus Todo-Poderoso. Então é este, queridos, é este momento em que nós estamos vivenciando diante do Senhor Jesus. Não existe momento nenhum sem que nós não precisemos da presença de Deus. Não existe momento nenhum em que nós busquemos a presença do Senhor. Tudo isso que Ele passou aqui no Getsemane, esta agonia, esta solidão, essa traição, tudo isso que Ele passou foi simplesmente para dizer a você: olha, se eu passei, você pode passar também. Agora com algo melhor, com algo maravilhoso, porque lá eu estava sozinho. Jesus pode dizer para você: lá eu estava sozinho no jardim, porém nesse jardim de angústia que você está enfrentando, eu estou ao seu lado. Então aconteça o que acontecer, busque sempre a presença do Deus Pai Todo-Poderoso, porque a presença dele, ela é suficiente para encher todo o jardim de solidão, para encher todo o jardim que está em solidão, está em angústia, está em trevas. E quando a presença do Senhor Jesus Cristo chega, tudo se esclarece, porque Ele é a própria luz do mundo. Aleluia, louvado seja o nome do nosso Deus Todo-Poderoso. Então nesse momento eu quero fazer uma oração por você. Pastor, eu estou passando tanta dificuldade. Você não precisa nada a não ser a presença de Deus. Você não precisa de mais nada a não ser a presença do Senhor Jesus Cristo na sua vida. Você não precisa de riqueza, você não precisa de bens materiais. O que você precisa é da presença do Senhor. Aleluia, entre no teu quarto, feche a porta. Chegou a hora de falar com Deus. Aleluia. Dobre os seus joelhos. Aleluia. E toma todo esse lugar. Sinta agora a glória de Deus na sua vida. O jardim da vida pode até nos angustiar, mas a presença do Senhor, ela nos fortalece. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Não se detenha. Se as lágrimas rolarem sobre o seu rosto e as batidas do seu coração se acelerarem, você pode estar olhando para tudo que é lugar: Senhor, e agora? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. O Espírito Santo está entrando na tua vida agora. Aquele que dá lugar ao Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo está entrando na tua casa agora. E você está dizendo: Senhor, as dificuldades são grandes, mas a tua presença é o que eu almejo e o que eu mais quero. Louvado seja Deus. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Aleluia. Tua presença é Aleluia. Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A presença do Senhor. Jesus, quando estava no Getsemane, não tinha ninguém ao lado dele. O próprio Pai havia abandonado Jesus naquele momento, porque todos os nossos pecados, os meus pecados, os seus pecados estavam ali em Jesus. E a partir daquele momento só restava uma coisa: enfrentar a via dolorosa, enfrentar a cruz, o Calvário, e lá naquela cruz dar um brado de vitória: Tetelestai, está consumado. E o Espírito Santo, o Espírito do Senhor foi entregue ao Pai. Mas nós sabemos que Ele não morreu. Ele não morreu para viver na sepultura, não. Ele morreu, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. Aleluia. Louvado e agradecido seja o nome do nosso Deus Todo-Poderoso. É esta a maior preocupação dos dias atuais, queridos. Nós corremos tantos atrás de bens materiais e esquecemos do principal. Nós corremos tanto atrás de riqueza, esquecemos o principal. Aleluia. Louvado seja Deus. Você pode entrar aí onde você estiver na presença do Senhor agora. Você pode agora dizer onde você está: Senhor, a tua presença é o que eu mais quero. A tua presença é o que eu mais quero. A tua presença, ela é suficiente na minha vida.
eterno e maravilhoso Pai, diante de Ti, ó Pai, nós estamos nesta noite, agradecemos a Ti, ó Deus, por esta bênção maravilhosa, esta palavra que o Senhor tem a cada um de nós. Nós te pedimos agora, ó Pai, que aonde houver uma vida que está, ó Pai, diante de Ti, aonde houver uma vida que está com o coração aberto agora, necessitado, ó Pai, de mais de Ti, que o Teu Espírito Santo entre na sua vida, nessa vida deste homem, na vida desta mulher, desta jovem, deste jovem, e vai entrando, ó Deus, fazendo um milagre acontecer na sua casa. Nos desperta, ó Deus, na certeza de que só Tu é que podes fazer o milagre, e sem Ti, meu Deus, nada nós podemos fazer, em nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus. Nós louvamos ao Senhor, queridos, por este culto maravilhoso que nós tivemos aqui na presença do nosso Pai Todo-Poderoso. Eu sei que as dificuldades são grandes, mas eu sei também que muito maior é o nosso Pai. Eu sei que as dificuldades são difíceis. Só quem enfrentou o vale da sombra da morte sabe que a presença do Senhor, ela é marcante, ela é edificante. Só quem entrou no consultório médico, né, irmã Gislaine? Só quem entrou no consultório médico e o médico deu um diagnóstico, olha, é incurável. Mas vamos fazer um tratamento aqui. Aí a perceba de Deus vai, entra na presença do Senhor, diz: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode curar, o Senhor pode fazer um milagre acontecer. E quando sai de lá, sai refrigerado. Aí vem uma batalha inteira durante uma vida, mas o Senhor chega e realiza um milagre. Louvado seja o nome do nosso Deus Todo-Poderoso. Receba a bênção dos apóstolos. A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, a comunhão e as divinas consolações do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Tudo posso. Unidos em Cristo, somos um. Que Deus abençoe, que Deus te guarde. E no próximo domingo estaremos aqui, no mesmo horário, para glorificar e exaltar o nome do Senhor.